Resolver a equação exponencial abaixo, sendo a equação exponencial dada da seguinte forma: raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3 tudo seu expoente x, mais a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 3 tudo seu expoente x, igual a 2 expoente x. Portanto, vamos solucionar esta equação exponencial utilizando o MATCAD por duas vias. Portanto, a primeira via vai consistir em utilizarmos a função solve e a segunda via vamos utilizar o método gráfico. Então, o primeiro método vai consistir em copiarmos a equação dada, vamos colar aqui e vamos utilizar a função solve. A função solve é encontrada tanto na barra de ferramenta Math, concretamente Symbolic, e vamos encontrar vários símbolos, várias funções, e vamos escolher a função solve. Damos um clique na função solve e um Enter. Ela automaticamente vai apresentar o resultado desta equação exponencial. Portanto, com o método solve, ou com a função solve, encontramos uma única raiz desta equação exponencial. Portanto, a única raiz que satisfaz tanto esta igualdade, isto é, o membro esquerdo igual ao membro direito, é igual a 2. Portanto, x é igual a 2. Vamos comprovar isso com o segundo método, utilizando o método gráfico. Para o método gráfico, vamos considerar duas funções. A primeira função, f de x. Vamos atribuir esta função à parte à esquerda da nossa expressão dada. Vamos considerar que esta parte à esquerda será a função f de x. A parte à direita vamos atribuí-la a uma nova função g de x. E vamos achar o ponto de interseção dessas duas funções. Portanto, se x igual a resultar na igualdade dessas duas funções, então vamos dizer que A é o valor ou o ponto de interseção dessas duas funções. E o ponto de interseção de duas funções pelo método gráfico é a solução da equação inicial. Portanto, x igual a A, se resultar na interseção dessas duas funções, então x igual a A será a solução desta equação inicial. Então, depois de atribuirmos as funções f de x e g de x, vamos fazer uma tabela. Tanto atribuir valores de x no intervalo tanto de menos 2 até 4, por exemplo, e vamos obter o valor dessas duas funções, tanto neste intervalo de x. Se eu escrever aqui que x é igual, eu terei uma tabela de todos os valores de x neste intervalo. Portanto, este intervalo é arbitrário. Vocês podem escolher o intervalo de menos infinito a mais infinito, mas eu escolhi um intervalo curto, não é? Para me facilitar na obtenção dessas funções f de x e g de x. Vamos obter o valor dessas funções, também vamos obter uma tabela. Em diante, a função g de x e terei de igual modo uma tabela. Podemos observar que para x igual a menos 2, a função f de x é igual a 4 e a função g de x é igual a 0,25. Para x igual a menos 1, a função f de x é igual a 2,449 e a função g de x é igual a 0,5. Portanto, se existir um valor de x que vai fazer com que a função f de x é igual à função g de x, então este ponto será o ponto de interseção e que, em contrapartida, será a solução dessa nossa equação inicial. Vamos lá ver qual é o valor de x que faz com que f de x seja igual a g de x. É claro, x igual a 2.
Pois quando x é igual a 2, nós temos que a função f de x é igual a 4 e a função g de x é igual a 4. Então já encontramos o ponto de interseção dessas duas funções, que é a solução desta nossa equação inicial. Então vamos comprovar isso fazendo o gráfico dessas duas funções, vendo o ponto de interseção. E neste ponto de interseção nós vamos colocar, ou vamos adicionar, um certo marcador. Então vamos inserir o gráfico. Vamos até no plot. E nós temos aqui o gráfico xplot. Tanto na horizontal, vamos inserir as funções f de x. Para inserir a segunda função, vamos dar um Shift Enter. Automaticamente nós vamos ter o espaço da segunda função, Shift Enter, e vamos inserir a função g de x. Na vertical, vamos inserir a variável é x, e vamos dar um Enter. Temos, portanto, a representação gráfica dessas duas funções, f de x e g de x. Portanto, vou alargar um pouquinho o gráfico. Portanto, vou colocar transparente. Ok, coloquei transparente, de tal forma a vermos melhor esses quadrados. E em diante, precisamos saber o valor de x, tanto que é o ponto de interseção dessas duas funções. Podemos observar que este ponto de interseção encontra-se no intervalo de 1,95 a 2,6. Portanto, nós encontramos aqui o valor que faz com que essas duas funções igualem-se, não é? É o 2. Então, 2 faz parte desse intervalo. Para termos melhor certeza, vamos adicionar um marcador nesse nosso gráfico, um marcador vertical. Vamos até o plot, ferramenta plot, nós temos aqui add vertical markers. Então vamos adicionar um marcador vertical. Este marcador vertical terá o valor de 2, portanto x igual a 2. Vamos dar um enter. E temos então o nosso marcador a indicar, não é, que tanto realmente o ponto de interseção, não é, corresponde tanto a este valor. Temos aqui, não é, x igual a 2. Portanto, as duas funções se intersetam neste ponto. Então, este ponto de interseção será a solução dessa nossa equação inicial. Portanto, este seria o método gráfico e este será o método utilizando a função solve. Portanto, o método analítico. Então, este foi o vídeo de hoje. Se você gostaste, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou sobre a resolução deste exercício. Um exercício que terias que, portanto, bater a cabeça para encontrar a solução. Um exercício bem interessante. Então, fique ligado a este canal. Juventude e Ciência. Até mais.